Beleza, pessoal? Sou o professor Paulo, professor de Geografia, aula 4 do 9º ano, processo de globalização. Nessa aula veremos, ficou faltando uma correção da aula 3, eu vou fazer nessa aula, sobre a regionalização mundial. Aí sim, aí entramos no processo de globalização. Daí tem a produção de consumo, a revolução técnico-científica informacional e a divisão internacional do trabalho. Então vamos voltar lá na outra unidade, na página 239. Esqueçam a resposta aqui, galera. Não é para colar, tá? É só para a gente interagir. De olho na prova. A queda do Muro de Berlim em 1989. O que ela simbolizou? Lembra que estava o período de Guerra Fria, capitalismo com socialismo, Estados Unidos e União Soviética. O que isso simbolizou quando terminou esse conflito, essa Guerra Fria? Aqui, atividades. A primeira é uma pesquisa. Então você vai pesquisar os países membros do G20, identifique os que também são membros do G7 para responder as questões. Então ali você tem que ter feito a pesquisa, saber os países membros do G20 e G7. Por que somente esses países fazem parte do G7? Então o G7, já foi falado lá na aula 3, porque são os 7 países classificados como países desenvolvidos e tem um nível significativo na parte da industrialização. Então apenas 7 países. Qual a importância do G20 para o Brasil? O G20 é importante para o Brasil por se tratar de um fórum de governança global. Ele reúne as principais economias do mundo, cujos países debatem em reuniões assuntos de seus interesses, formando consensos e firmando acordos. Então é importante para o Brasil que dentro desses acordos, o Brasil, como o Brasil ainda é um país que vive muito da exportação. Então ele precisa desse acordo desses países para mandar a sua mercadoria para os países membros do G20. Questão número 2. Então você vai relacionar as colunas. Coluna A com a coluna B. Com base na estrutura da ONU, relaciona a coluna A com a coluna B. Então tem ali, coluna A, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado e a 5, Tribunal Internacional da Justiça. Então você vai só colocar o que é cada um. Não vamos trabalhar um por um, porque o professor já colocou a resposta lá para a gente não perder muito tempo. A 3 é de verdadeiro e falso sobre o conteúdo da regionalização. Então também tem ali A, B, C, D e E nesse slide. Então é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a 4, você vai marcar os itens, o porquê era falso. Então, tinha 2 falsos, os itens falsos são o B e o C. E vai colocar o porquê cada um está errado lá na questão 3. Vamos lá, agora sim, o processo de globalização, na página 243. Vamos entender um pouquinho. O espaço geográfico é ocupado por diversas sociedades que apresentam diferenciados níveis tecnológicos e de industrialização. A evolução tecnológica e técnica impulsionou a organização socioeconômica de cada sociedade. Por meio dessa evolução, as sociedades se concentram cada vez mais, principalmente em relação às atividades comerciais e de consumo. Essa conexão envolve o processo de globalização, que tem abrangência mundial e integra as atividades econômicas, sociais e culturais. Então, uma evolução histórica desse processo. Tá? Hoje em dia, eu consigo comprar qualquer coisa no mundo, através de uma internet. Então, fica muito fácil. Você consegue montar até um avião com várias peças que vêm do mundo inteiro. Então, graças a esse processo de globalização. Imagine se fosse por carta, não teria como. Então, graças ali à parte da tecnologia, que isso
ajudou todo mundo. Claro que isso também traz a parte do consumo, daí tem a parte da desigualdade que a gente vai desenvolver ao longo dessa aula. Então, características da globalização. Estruturamento das distâncias, encurtamento das distâncias, né? Porque tem essa tecnologia. Aumento das relações econômicas entre os países. Tem que ter uma boa relação com todos os países, porque você precisa de mercadorias, matérias-primas do mundo inteiro. Maior produção e consumo de bens e serviços globais. Informações disseminadas instantaneamente, então eu consigo saber tudo o que está acontecendo no mundo inteiro em tempo real. Surgimento de empresas multinacionais e transnacionais. Então essas empresas elas acabam saindo do seu país de origem e indo para outro país. Tá claro, o lucro de toda essa empresa ela vai para o país de origem dela. E o surgimento de blocos econômicos, né, onde tem ali a diminuição de barreiras comerciais. Um exemplo aqui é o Mercosul. Né? Não tem barreiras comerciais entre os países membros. Vamos lá, página 233. Em razão da internet, surgiu o termo aldeia global. A globalização subsidia a aldeia global, possibilitada pela evolução dos meios de transporte e de comunicação. O mundo está organizado em redes que possibilita que as pessoas se comuniquem instantaneamente, independentemente da distância em que se encontram, como se estivesse em uma aldeia. No entanto, nem todas as sociedades estão inseridas nessa rede, pois o baixo nível tecnológico e de industrialização acaba sendo fatores excludentes, que acaba excluindo. Então, não são todas as pessoas, né, que estão inseridas nessa aldeia de tecnologia. Ah, professor, mas são para aquelas pessoas que moram em áreas rurais? Não. Às vezes uma pessoa que mora no campo, ela está mais ligada nessa aldeia do que a própria pessoa que está num centro urbano. Então, uma definição. A aldeia global se caracteriza pelo intenso fluxo de informações e de produtos, bem como pela presença de sistema financeiro globalmente interligado. Apesar disso, não ocorre a uniformização da economia. Então, o mundo inteiro está conectado, tá? Através de alguns produtos, de notícias e etc. Produção e consumo. O processo de globalização envolve modos de produção. Isto é, um mesmo produto pode ser dividido em partes e cada uma pode ser produzida em diferentes lugares no mundo. Então, já comentei do avião. O avião é produzido, vamos colocar ali nos Estados Unidos, mas cada pecinha do avião, tanto na parte ali que estrutural fora, quanto na parte da tecnologia, cada uma delas é desenvolvido em um lugar do mundo diferente. Cada um fabrica uma peça e manda para um lugar só para a produção. Produção e consumo. A globalização ela influencia na parte de ser padronizado a produção. Apesar de simplificar as etapas de produção e permitir a realização de diferentes lugares, exige uma mão de obra qualificada. Então não é em qualquer lugar do mundo. Geralmente, países desenvolvidos acabam mandando essas transnacionais para países subdesenvolvidos, onde tem ali uma mão de obra qualificada, porque também eles já estão visando no lucro que eles vão ter. Porque tem uma mão de obra, né, farta, mas também qualificada. As consequências desse processo nem sempre são positivas, pois essas características de produção podem aumentar as desigualdades regionais e levar à exclusão social e ao desemprego estrutural. Em razão de muitas etapas de produção serem automatizadas e muitas profissões serem eliminadas. Então, aonde muitos anos atrás uma linha de montagem tinha 100 pessoas para montar um veículo, hoje em dia
vamos reduzir aí para 20, né? Por causa dessa tecnologia. Então, se eu não estar me qualificando, estudando, eu vou ficar desemprego, onde vai ter essa desigualdade, né? Realmente, a pessoa não se qualifica, ela fica fora do mercado de trabalho. Já os consumidores podem adquirir produtos de outros países, sem que seja necessário viajar. Então eu posso comprar qualquer coisa do mundo inteiro hoje sem estar naquele país. Basta comprar, né, via internet. Então eu vou lá via internet, compro o produto, depois de alguns dias ele chega na minha casa. Muito fácil. Já pensou se fosse comprar um produto através de uma carta? Eu vou mandar uma carta lá para a China para comprar um item. Vai demorar quanto tempo para chegar esse produto? Revolução técnico-científica informacional. O espaço geográfico é constantemente reconfigurado quanto ao uso e à ocupação, principalmente por meio da técnica, da ciência e da informação, o que relaciona diretamente a evolução dos meios de produção. Assim, o uso e a ocupação do espaço, eles podem ser classificados em 3 etapas: meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Então, o meio natural, ele representa o espaço com características físicas em que há mínimas transformações, pois as técnicas, ferramentas utilizadas eram simples, então não tinha essa tecnologia nesse meio. Já o meio técnico indica a utilização de máquinas nas etapas de produção de mercadorias, tendo a Revolução Industrial como o marco principal. Tal técnica permitiu uma maior transformação no espaço geográfico. Então, através do maquinário, né, teve uma mudança nesse espaço geográfico. E o último, que é o técnico científico, etapa do uso de máquinas a partir da ciência e da informação, que iniciou a partir da Segunda Guerra Mundial, permitindo uma reconfiguração do espaço geográfico. Só para entender um pouquinho melhor, na Revolução Técnica Científica Informacional, as inovações tecnológicas ocorreram em diversos setores: transporte, telecomunicações, engenharia, pesquisas, biotecnologias, etc. Quando uma equipe de pesquisa inventa um novo aparelho ou uma nova tecnologia, deve interagir com o mercado consumidor para identificar as melhorias que esse novo produto pode proporcionar aos consumidores. Portanto, há uma motivação que vai além do lucro. Essa interação é embasada em alguns eixos fundamentais: novas tecnologias, novos tipos de materiais, são exemplos dessa nova tecnologia. Os tecnopolos ou polos tecnológicos se localizam-se em cidades que concentram empresas de tecnologia de ponta, em universidades que se destacam pela pesquisa e a mão de obra especializada, além de contarem com incentivos do governo para a criação e manutenção dessa interação. Então, só para finalizar essa parte da tecnologia, né? O Tecnopolo de São Francisco, né? Polo Alto de São Francisco e Santa Clara, fica no Vale do Silício, nos Estados Unidos. É o mais conhecido mundialmente, pois concentra as maiores empresas relacionadas à tecnologia de informação, a TI, e a microinformática. Vamos lá, para a Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. DIT se caracteriza pelas relações comerciais entre países e está relacionada a diferentes combinações de atividades e serviços praticados na elaboração de produtos, independentemente do meio de produção utilizado. A DIT se organizou conforme a evolução dos meios de produção,
Sua origem está atrelada às relações comerciais entre as metrópoles e as respectivas colônias. Como as colônias forneciam recursos naturais, a matéria-prima, e adquiriam produtos industrializados, as relações comerciais não eram equilibradas. Então tem lá um esqueminha aqui para entender melhor. Primeira DIT, a fase capitalismo comercial, ela tinha o quê? Uma expressiva transformação de meios de produção. Então transformavam as matérias-primas. As colônias, né, elas tinham essa matéria-prima, elas mandavam para as metrópoles essas mercadorias. E depois, essas metrópoles acabam vendendo para outros países, inclusive para as colônias. Então, nessa fase, predomina a hegemonia do Reino Unido e a dependência dos países fornecedores de matéria-prima em relação aos países industrializados. Aí temos, né, fase do capitalismo industrial, que é a segunda DIT, que ela foi influenciada pela crise de 1929, né, pela quebra da Bolsa de Nova York, e também pelas guerras mundiais 1 e 2. Ela já foi a fase do imperialismo, né, onde países subdesenvolvidos detinham as matérias-primas, mandavam para os países industrializados, né, fabricando as mercadorias, e depois esses países acabam vendendo para outros países, incluindo os países subdesenvolvidos. Nesse período, houve também o fortalecimento dos Estados Unidos como uma potência mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, veio a fase do capitalismo financeiro, aonde que levou à terceira DIT. Fase do capitalismo. Um mundo globalizado, industrialização tardia nos países subdesenvolvidos e instalações transnacionais. Então, os países desenvolvidos mandavam as suas indústrias para os países subdesenvolvidos para obter o quê? Um pouco mais o quê? Obter lucro. Porque já nesse país tinha uma mão de obra barata, onde que, no final do produto eles estavam sempre visando o lucro. Agora, vocês vão dar um pause aí, né, no videozinho, e vão resolver algumas atividades. Beleza? Voltamos. Correção das atividades. De olho na prova. Página 248. Novamente, o professor vai lembrar, o professor já colocou a resposta aqui, só para a gente ganhar tempo. Então lá, a sociedade da comunicação e ação à distância, da velocidade do triunfo tecnológico e também conhecida hoje como uma sociedade global. Sobre essa sociedade, pode-se afirmar que, então tem as opções, resposta A, se caracteriza pela integração econômica dos países, regiões e continentes, promovida pelas grandes corporações transnacionais. Então, a gente está falando agora da globalização. Mais uma perguntinha ali. Número 2, competições, concorrências, vencedores, vencidos, ricos, pobres, abandonados, a própria sorte. Termos que exprimem as modalidades e os resultados do funcionamento de um sistema mundial, assimilado então ao desenvolvimento do capitalismo. Nunca na história da humanidade houve tamanha concentração e diferença do interior da comunidade humana. Esse texto, né, esse fenômeno descrito revela o quê? Fluxo das informações, revolução industrial, formação de blocos econômicos? Não, né? Essa, né, onde visa ali uma competição, o capitalismo, só pode ser efeito do quê? Da globalização, o mundo interligado. Então, a resposta correta, a D. Atrás também temos aqui, né, ó, ao longo do século XX, né, no processo que se caracterizou pela... Então, tem aqui, falando sobre as revoluções industriais,
Questão número 4. A DIT, hoje é a mais determinada por companhias transnacionais, que operam simultaneamente com números incalculáveis de países diferentes e também realizam frequentemente suas transações internacionais no seio do seu grupo, de modo que as grandes empresas têm à sua disposição uma rede internacional de departamentos de sua propriedade. Então, a comparação entre a estrutura da antiga divisão do trabalho, a DIT, e a descrita no texto permite afirmar que, então tem lá, né, algumas opções, 1, 2, 8, 16, 32. Então, as afirmativas corretas que estão aqui, tem o número 1, o 8, o 16 e o 32. A soma de tudo, 57. Não vou ficar aqui detalhando uma por uma, senão a gente vai perder horas e horas. Na página 249, tem lá as atividades. Então, você vai ter que ler o texto e responder as questões 1, 2 e 3. Então, todo mundo tem que ler o texto para entender essa atividade. Explique o que são empresas maquiladoras. São empresas que importam matéria-prima sem pagamento de impostos e produzem mercadorias vendidas em outros países. Produzem mercadorias, né? Produzem mercadorias vendidas em outros países. A 2. O que significa transformar o Paraguai em uma China na América do Sul? Que o Paraguai está extraindo empresas por meio de incentivos fiscais. Então, o Brasil também faz isso. Só que o que o Paraguai está ali? Empresas da China, elas estão ganhando incentivos fiscais. Não vão pagar energia, ou pagam só uma porcentagem da energia. Para uma empresa chinesa, vão instalar no Paraguai, vai ter uma mão de obra. Claro, produto, né? Geralmente essas empresas, muitas delas não pensam na qualidade do produto. Elas visam apenas no lucro. Então, incentivos fiscais e acaba atraindo empresas do mundo inteiro, né, não só da China, instalar nesses países. 3. Quais condições e vantagens são proporcionadas pela lei de Maquila para as empresas que se instalarem no Paraguai? Então, vamos lá. A lei que estabelece que 100% da produção seja exportada. Então, ela não fica no Paraguai. Para o mercado externo. O pagamento de 1% de taxas. Mão de obra é bem mais barato. E menos gasto com energia, como falei anteriormente na outra questão. O Paraguai acaba cedendo uma energia, que essa energia ele ganhou do Brasil, para votar num acordo para a Venezuela entrar no Mercosul. Hoje a Venezuela não faz nem parte mais do Mercosul e o Brasil ainda está pagando por essa dívida. Questão número 4. Né? Verdadeiro e falso. Aí depois tem que colocar ali o que você errou, né? porque ela é falsa. Então vamos só na falsa. O Reino Unido foi o governo que desenvolveu o primeiro sistema de troca de informações entre os setores, né, governamentais. Mentira, não foi o Reino Unido. Foi os Estados Unidos da América. Eles que criaram o primeiro sistema de troca de informações. Então é só aí o erro. Né? No lugar do Reino Unido, Estados Unidos. Vamos lá. Atividades para casa. Vou estar liberando o AVA para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!